Eu sou o Dr. Jordan B. Peterson. No meu primeiro livro, 12 Regras para a Vida, alertei o mundo sobre os perigos do caos e a necessidade absoluta de impor ordem à sua vida para evitar o sofrimento inútil. Mas a realidade é dual, é feita de yin e yang. Assim como o excesso de caos gera ansiedade e instabilidade, o excesso de ordem gera tirania, estagnação e morte espiritual. Se a ordem é o muro que protege a cidade, o caos é a floresta desconhecida, onde se encontra o ouro novo. Se ficarmos apenas dentro dos muros, estamos seguros, mas morremos de tédio, ou somos esmagados por um sistema rígido que se recusa a mudar. Se vivermos apenas na floresta, somos devorados. Além da ordem é o contrapeso necessário. É o chamado para se aventurar no desconhecido, para valorizar a criatividade e a mudança. A vida saudável exige que você tenha um pé na segurança da ordem e um pé no risco do caos. Comecemos pela regra 1. Não denigra levianamente as instituições sociais nem as conquistas criativas. É muito fácil, especialmente para os jovens intelectuais, ser um rebelde cínico, que diz que o sistema está quebrado, que o patriarcado é opressor e que devemos derrubar tudo para construir uma utopia. Cuidado! Isso é arrogância disfarçada de virtude. As instituições, o casamento, a lei, as tradições religiosas não são perfeitas, mas são as soluções que nossos ancestrais encontraram a duras penas para problemas terríveis de convivência e sobrevivência. Antes de você, na sua sabedoria limitada de 20 e poucos anos, decidir derrubar uma cerca, você deve aplicar o princípio de Chesterton. G.K. Chesterton disse: não derrube uma cerca até que você saiba exatamente por que ela foi colocada lá. Talvez ela esteja segurando um touro furioso que você não vê. Conservadores protegem as cercas. Liberais criativos querem derrubá-las. Uma sociedade funcional precisa de ambos em tensão constante. Respeite o passado enquanto tenta inovar o futuro. Não jogue fora a sabedoria dos mortos. Quem você é hoje é apenas um rascunho de quem você poderia ser. A regra 2 diz: imagine quem você poderia ser e mire nisso com determinação. Você tem uma centelha de divindade dentro de si, a capacidade biológica e espiritual de confrontar o potencial e transformá-lo em realidade. Haja como o herói da sua própria história. E entenda, o herói não é aquele que não tem medo. O herói é aquele que, apesar do medo, entra na caverna para enfrentar o dragão e trazer o tesouro para a comunidade. Mas para ser esse herói, você precisa seguir a regra 3. Não esconda coisas indesejadas no nevoeiro. Esta é uma regra sobre a honestidade psicológica. Imagine que você tem um problema no casamento, uma insatisfação sexual ou financeira, ou um problema no trabalho. Você sente aquela pontada no estômago, mas decide não falar nada para evitar brigas e manter a paz. Você varre a sujeira para debaixo do tapete. O problema é que debaixo do tapete não há vácuo, há um ecossistema. O que era um pequeno incômodo, ao ser ignorado, colocado no nevoeiro, cresce. O pequeno lagarto vira um dragão que cospe fogo e um dia ele incendeia a sua casa e devora você. Se você não pode entender por que alguém fez algo, olhe para as consequências e infira a motivação. Se a consequência do seu silêncio é o caos futuro, a motivação era a covardia presente. Monstros crescem no escuro. A clareza é dolorosa, sim. Discutir a relação dói. Admitir que você está falhando no trabalho dói, mas o nevoeiro é fatal. Tenha a coragem de confrontar o problema enquanto ele é pequeno. Como diz o ditado antigo, mate o monstro enquanto ele é pequeno. Muitas pessoas me perguntam: Dr. Peterson, onde encontro o sentido da vida? A resposta está na regra 4. Note que a oportunidade espreita onde a responsabilidade foi abdicada. Olhe ao seu redor, onde as pessoas não estão assumindo responsabilidade. Se o seu trabalho está uma bagunça, se ninguém quer resolver aquele problema chato, essa é a sua oportunidade.
Se sua família está desunida, essa é a sua oportunidade. Pegue o fardo mais pesado que puder carregar e carregue-o. Com a liberdade vem a necessidade de responsabilidade, e com a responsabilidade vem o sentido da vida. É no peso da responsabilidade que o ser humano encontra a justificativa para sua existência trágica. A felicidade é volátil, o sentido é sólido. E para carregar esse fardo, você precisa de uma mente limpa. Por isso, a regra 6. Abandone a ideologia. Ideologias, sejam de esquerda radical ou direita radical, são histórias de baixa resolução. Elas explicam o mundo de forma simplista e perigosa. O grupo X é o vilão, o grupo Y é a vítima. Isso é preguiça intelectual e arrogância moral. Como nos ensinou o grande Alexander Solzhenitsyn, que sobreviveu aos campos de concentração soviéticos, a linha que separa o bem do mal não passa entre estados, nem entre classes, nem entre partidos políticos. Ela passa direto pelo coração de cada ser humano. O mal não está apenas nos outros. Você também é capaz de malevolência. Reconhecer a sua própria capacidade para o mal é o que impede você de se tornar um tirano ideológico. Ideologias são substitutos para o conhecimento verdadeiro, e ideólogos são sempre perigosos quando ganham poder. Pense por si mesmo, analise a complexidade e não deixe um ismo pensar por você. A vida não é apenas sobrevivência e política. A regra 8 diz: tente deixar um cômodo da sua casa o mais bonito possível. Isso pode parecer fútil, mas não é. A beleza não é decoração, é nutrição. Como disse Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. A beleza é a janela para o divino, para o caos positivo. Quando você faz um ambiente belo, você convida a ordem e a harmonia para a sua vida. A arte nos lembra que a vida não é apenas pão, mas também transcendência. Compre um quadro, pinte uma parede, organize seus livros. Dê à sua alma algo para olhar que não seja apenas funcional, mas inspirador. E falando em inspiração, vamos falar de amor. A regra X: planeje e trabalhe diligentemente para manter o romance em seu relacionamento. O mito romântico de Hollywood diz que o amor simplesmente acontece e que se você tiver que trabalhar nele é porque acabou. Mentira. O romance morre sob o peso das contas, das fraldas e do cansaço. A entropia ataca o casamento. Se você não agendar o romance, ele não acontecerá. O amor não é algo que você encontra, é algo que você constrói e negocia. Você precisa sentar com seu parceiro e negociar como dois adultos racionais. Eu preciso de X, sexo, conversa, tempo. Você precisa de Y. Como podemos fazer isso funcionar sem que um se torne o escravo do outro? O casamento exige esforço consciente e negociação constante para não virar uma coabitação amarga entre dois estranhos ressentidos. Chegamos às regras mais difíceis. A regra 11. Não se permita tornar-se ressentido, dissimulado ou arrogante. O ressentimento é o sinal vermelho no painel do seu carro. Ele indica duas coisas. Ou você tem algo a dizer e não disse, por covardia, ou você deveria ter agido e não agiu, por preguiça, e agora acha que o mundo lhe deve algo. O ressentimento é o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Se você está ressentido, você está vivendo uma mentira. Identifique a causa e haja, ou aceite e siga em frente. E, finalmente, a regra 12. Seja grato, apesar do seu sofrimento. A vida é trágica, isso é um fato. Você vai envelhecer, vai perder quem ama, vai adoecer. É fácil e até lógico amaldiçoar a Deus e ao universo por essa estrutura de dor. Mas a coragem suprema é, mesmo diante do abismo, encontrar motivos para ser grato. A gratidão não é ingênua, é corajosa. É um ato de rebelião contra a escuridão. Ao ser grato, você afirma que a existência, apesar da dor, é boa. Sun Tzu disse: no meio do caos,
há também oportunidade. A oportunidade de ser nobre, de ser forte, de ser uma luz na escuridão dos outros. Seja grato pelo privilégio de carregar o seu fardo. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. Eu sou o sintetizador moderno da psicologia e da mitologia. Eu sou o alquimista de Carl Jung. Minha obra inteira é baseada no taoísmo, o símbolo do Yin e Yang. 12 regras era o Yang, ordem. Além da ordem é o Yin, caos. Jung ensinava que a individuação exige a integração da sombra. E é exatamente isso que peço quando digo para não esconder os monstros no nevoeiro. Dialogo com a história através de Alexander Solzhenitsyn. A minha regra sobre abandonar a ideologia é baseada na vivência dele no arquipélago Gulag. Aprendemos com ele que a linha do mal corta o coração de todos nós e que a humildade intelectual é a única defesa contra o totalitarismo. E na prática dos relacionamentos, valido Gary Chapman, as 5 linguagens do amor. Quando digo planeje o romance e negocie, estou dando a estrutura racional para que as linguagens do amor possam ser faladas. Chapman dá o vocabulário, eu dou a mesa de negociação. Sem esforço consciente, nenhuma linguagem salva um casamento. Minha lição final nesta síntese: não fique seguro demais atrás dos seus muros, nem perdido demais na floresta. Caminhe na linha tênue entre a ordem e o caos. É lá que o sentido da vida habita. Obrigado por assumir a responsabilidade. Se esta mensagem te fortaleceu, apoie nosso trabalho. Siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem está pronto para ir além da ordem. Até a próxima!